Olá, continuando essa série de vídeos sobre o modelo Canvas, né? Hoje nós vamos ver o nosso segundo vídeo. Então, o objetivo desse segundo vídeo é apresentar os blocos que compõem o Canvas, que a gente viu na aula passada. Então, lembrando, né, que ele consiste de um quadro dividido em 9 blocos, né? Esses 9 blocos a gente comentou, né, que existem esses 9 blocos e que a gente ia começar a ver a descrição em cada um deles. Hoje nós vamos ver a descrição de 2 a 3 desses blocos. Então, o primeiro bloco, segmento de cliente, né? Nesse bloco, a gente vai ter que responder, pelo menos, ou observar, olhando aqui à direita, para quem estamos criando o valor, porque se a pessoa, o cliente enxerga o valor, ele vai pagar, né? Esse valor pode ser simbólico, pode ser status, como o uso de celular aí super caros ou de relógio de ouro, enfim, né? E quem são nossos clientes mais importantes? Aqueles que realmente trazem valor para a empresa. Então aqui a gente deve preencher com o grupo de pessoas e organizações que a empresa deve pretender alcançar e atender, né? Ninguém sobrevive sem os consumidores. A gente falou, né, que inclusive a gente precisa, qualquer empresa normal, empresa particular, né, privada, ela precisa de lucro. E para ter lucro, ela precisa ter consumidor, né? E a gente precisa se organizar realmente para atendê-los. Então a gente vai precisar dividir os nossos consumidores e usuários em segmentos, conforme o caso, obviamente, né? A gente pode ter, por exemplo, no caso da indústria automotiva, do carro aí da General Motors, por exemplo, tem carros básicos, tem carro médio, tem carro de luxo. A Volkswagen, mesma coisa, tem carro de barato, popular, de médio valor e de alto valor, caminhonetes, inclusive. Então, a gente divide esses grupos e na divisão desse grupo a gente também tem formas diferentes de atender, de atingir esses clientes. Obviamente será difícil ser necessário tomar decisões difíceis, porque a gente vai ter que dizer que cliente a gente vai atender e que cliente a gente não vai atender. Significa dizer que a gente não vai ter uma certa receita em função desse grupo de clientes que a gente não vai atender. Por isso é tomar decisões difíceis, né? Então, os clientes devem ser segmentados em algum formato especial, né? Então, pelos canais de distribuição, se eles estão dispostos a pagar por recursos extras. É o caso agora das IAs, né? O chat GPT e tantos outros aí, né? Você compra o pacote básico, que ele é grátis, né? Que tem algumas funções, mas algumas funções mais avançadas, especiais, que usam mais recursos, a gente tem que pagar por eles, né? E assim é TV a cabo e várias outras coisas, né? Tipos de segmentos de consumidores. Um deles é o mercado de nicho, né? Então, o classe A mais, que usa um relógio de ouro, um celular, sei lá, iPhone 16 ou coisas desse estilo, é um nicho, né? Jovens entre 18 e 22 anos é um nicho, idosos é um nicho, e, enfim, dependendo de raça, de cor, pode ser um nicho também, para produtos de beleza, inclusive. Então, sim, mercado de nicho é um mercado segmentado. Obviamente, o teu produto tem que ser focado em termos de divulgação, de desempenho, de funcionamento, enfim, para esse nicho, né? Mercado de massa, né? Mercado de massa, né? É o mercado padrão, por exemplo, consumos eletrônicos. Um celular de barato, por exemplo, um rádio relógio, um despertador, um controlador de temperatura, sei lá,
um micro-ondas, coisas desse estilo, né? Então é mercado de massa, onde a gente não tem uma diferenciação. A gente quer atender com o mesmo produto a maior parte possível de clientes. Por isso se chama mercado de massa. Segmento, né? Aí temos segmentos, indústria, por exemplo, aqui, problemas diferentes e necessidades diferentes. Então, assim, a indústria, por exemplo, de relógio atende em média 3 segmentos diferentes na sua proposta de valor. Pode ser relógios baratos, médio valor e relógios super caros, por exemplo, de relógio com ouro ou dourado. Diversificado, né? Então, por exemplo, a Amazon é um exemplo em que ela atende diversos segmentos, seja para livros, para eletrônicos, para produtos para casa, produtos de beleza e por aí vai afora. Então, a Amazon é um exemplo típico dessa uso de segmento de mercado diversificado. Plataformas ou mercados multilaterais. O modelo de negócio precisa de 2 segmentos para funcionar. Aqui a gente poderia dizer que poderia ser o Mercado Livre, por exemplo, que tem o segmento vendedor e o segmento comprador. Aqui é um exemplo, uma empresa que produz jornalzinho, precisa de uma grande base de leitores, mas também precisa de anunciantes, né? Continuando agora, a gente vai ver o capítulo 2, o bloco 2, proposta de valor, Value Proposition. Nesse a gente vai precisar responder essas perguntas que estão aqui na esquerda. Quais os valores e benefícios agregamos para o cliente? Quais problemas dos clientes ajudamos a resolver? Quais produtos e ou serviços oferecemos para cada segmento de clientes? Quais necessidades de nossos clientes estamos satisfazendo? Então, se uma coisa é necessidade, a outra coisa é proposta de valor. Um relógio de ouro não necessariamente é uma necessidade, mas é uma proposta de valor de status social, por exemplo. Então, a gente vai precisar descrever os produtos e serviços que criam valor para determinado segmento de consumidor. Eu comentei o relógio de ouro, por exemplo. A proposta de valor prende o consumidor, resolve seus problemas e satisfaz suas necessidades. Cada proposta de valor representa um grupo de produtos e serviços, porque, obviamente, cada produto ou serviço deve ser direcionado para uma certa classe que a gente vai atender. Por exemplo, o que a gente pode considerar como uma proposta de valor? Algo que represente uma novidade ou pode ser similar aos mercados existentes com alguns recursos extras. Sei lá, o iPhone, por exemplo, ele está nesse mercado, mas ele tem algumas propostas diferenciadas. A gente tem, quando saiu o carro elétrico, era uma proposta diferenciada, hoje ele já não é mais. E assim vai indo, né? Aí, a gente vai ver agora 11 elementos que contribuem com a proposta de valor. Novidade, status da marca, desempenho, preço, personalização, redução de custo, resolver problema, redução de risco, conveniência e usabilidade, acessibilidade e design. Um produto pode ter vários dessas características, ou uma ou mais delas, dependendo do que é. Obviamente, quem vai para um relógio de ouro não está trabalhando preço. Ele vai estar trabalhando design, vai estar trabalhando personalização, por exemplo, né? Acessibilidade não tem a ver com relógio, é outro tipo de produto. Redução de risco tem a ver com outro tipo de produto. Desempenho. Exemplo, eu vou competir com baterias para celular. Então, a bateria que tiver o melhor desempenho, ela pode ser uma marca vencedora, mas celulares, ou marcas de celular, vão comprar minha bateria por ter um desempenho melhor. Novidade, eu citei o caso do carro elétrico. No começo ele era novidade. Então, muitos consumidores se motivam por novidade. Ele quer ser o primeiro, um dos primeiros a ter aquele bem, ou aquele que seja, né? Então, se baseia por novidade. Outros clientes se baseiam por preço.
outros se baseiam por status de marca, outros vão aí por menor risco e por aí vai fora. Então, nós temos diversos tipos de cliente para diversos produtos diferentes. Entrando agora no terceiro módulo, canais, né? Então, aqui a gente vai responder as perguntas. Através de quais canais os segmentos clientes podem ser atingidos? Como estamos atingindo atualmente? Como os canais se integram entre si? Qual canal funciona melhor? Quais apresentam o melhor custo-benefício? Como estamos integrando os canais com as rotinas dos clientes? Então, essas perguntas aqui são importantes para preencher o terceiro bloco do Canvas. Então, ele se refere à comunicação, distribuição e canais de venda. Então, a comunicação como a gente vai fazer mídia, youtuber, influenciador digital, como é que a gente vai distribuir no atacado, direto para o cliente, que tipo de canais a gente vai usar o Mercado Livre, vai ter um marketplace próprio e por aí vai afora, né? Então, a gente vai ver como é que a gente vai entregar o proposta de valor, considerando que a gente tem uma proposta de valor, mas que os canais que a gente vai utilizar é essencial para isso, né? Então, os canais são importantes para a experiência do consumidor. Por exemplo, comprar no Mercado Livre oferece para o cliente uma experiência de segurança, porque se não for bom, ele pode devolver. Também servem, né, os canais para divulgar alguma novidade, receber feedback de um produto, oferecer produtos, oferecer vantagens e outros produtos e outros serviços, né? Então, esses canais aqui é completo, né? De como você vai se comunicar, como vai se distribuir, como vai vendê-lo, né? Diferentes fases dos canais. Percepção. Como aumentar a percepção do consumidor perante o seu produto ou serviço? Avaliar. Como ajudar o consumidor a avaliar a proposta de valor da empresa? Aquisição. Como permitir que o consumidor adquira produtos e serviços específicos? Que canal a gente vai ter um marketplace próprio? Vai usar o Mercado Livre? Como é que a gente vai fazer isso, né? Entrega. Como é que nós vamos entregar a proposta de valor aos nossos consumidores, né? Então, é essencial essa parte aqui também. E o pós-venda. Como oferecer o suporte pós-venda? Porque não adianta um tremendo produto, ótima proposta de valor, divulgação, mas a pós-venda não existe. O que é a pós-venda? O cliente quer reclamar, quer pedir alguma coisa. Como é que ele faz? Então, o pós-venda, ele é extremamente essencial e até exigido por lei pelo Código de Defesa do Consumidor, né? Então, até aqui a apresentação desse segundo vídeo e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!